Ótimo comentário. Vimos sob a cortina de fumaça da imprensa hegemônica, a legitimação do crime organizado. Estranho. Trazer aqui alguns fatos, algumas coisas que me chamaram a atenção. E, sinceramente, não dá para afirmar nada, né? Mas quem quiser, que ache o que quiser, né? Assim, aquela coisa, né? Achem o que quiser. O raciocínio não é meu. Então, vamos né? Assim, a dedução é de cada um. Vamos aqui, vamos começando, sem mais delongas, né? Vamos aqui. Vamos aqui. A Operação Carbono 14. Né? O que se sabe sobre a operação que envolve Faria Lima, PCC e setor de combustíveis, tá? Vamos lá. O que foi a Operação Carbono Oculto? Carbono 14 não, perdão, Carbono Oculto. A Operação Carbono Oculto foi deflagrada pela Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal. Também teve, sim, a participação do Ministério Público do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E o alvo da operação é um esquema bilionário com B de bola de lavagem de dinheiro do PCC por meio de empresas de fachada e fintechs. E foram identificadas operações financeiras na Faria Lima em setores de combustíveis de bebidas, estrutura dos caras de combustível, de porto próprio, refino, caminhão, transporte, enfim. Gigantesca, né? Uma situação que é gigantesca. Aí a gente tem aqui, aí começa as coisas, a relação do PCC, Fintechs, Faria Lima, essa coisa toda, né? A Polícia Federal e a Receita Federal apontaram forte atuação do PCC em fintechs, que serviam para movimentar os valores sem passar pelo sistema bancário tradicional. Por isso que cobrar impostos das fintechs significa você ter que ter o registro das movimentações financeiras por esse tipo de banco, né, por esse banco digital. Como está solto, é muito mais fácil você burlar o sistema financeiro brasileiro e esconder esquemas de corrupção, grandes esquemas de crime organizado através das fintechs, né? E aí parte dessas fintechs, inclusive, sede ou vínculos, enfim, empresariais na famigerada Avenida Faria Lima, né, que é o coração financeiro do Estado de São Paulo. Então, veja, fintechs, bancos digitais, né, enfim, as bets é um outro braço dessa coisa de dinheiro digital, mas também a gente cansou de ver agora esse ano um monte de operação em relação às bets, enfim. E o PCC. E aí começa a pulga que eu tive atrás da orelha pela postura do Tarcísio, né? Que é ainda em julho, aqui, 29 de julho de 2025, a PF investiga a doadora de campanha de Tarcísio por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC. Então a gente já tem uma pessoa próxima ao Tarcísio de Freitas, tá? Envolvida no esquema do PCC. Aí está aqui a matéria, né? Enfim, a assessoria disse que o governador teve mais de 600 doadores e nega vínculo com o pecuarista que deu R$500 mil em 2022. Bom, R$500 mil de doação de campanha não é R$1.000, não são R$5 mil, não são R$10 mil. R$500 mil é R$500 mil. E acredite, ninguém doa R$500 mil sem tiver o mínimo de vínculo. Se não tiver tomado uma garrafa de uísque, pelo menos, não doa R$500 mil. É porque ninguém doa grana em campanha eleitoral por espírito cívico. Ninguém faz isso. Tá, vamos lá, faz. O cara doa R$100, R$200, doador pequeno, eleitor normal, né? Regular. Assim. É milionário, mega empresário que doa dele para a campanha, ele não doa por mero espírito cívico. Isso é besteira. Isso é bobagem, tá? Então, veja, não há necessariamente uma citação direta do Tarcísio de Freitas com a Operação Carbono Oculto. Mas tem essa coisa dessas relações aí, né? Investigados que mantêm relação política e financeira com o entorno dele. Aí um dos nomes citados é Maribel Schmitz-Golin, que é pecuarista, doadora da campanha Tarcísio, investigada por lavagem de dinheiro junto ao PCC. Então a gente tem figuras próximas ao Tarcísio de Freitas ali.
como também a coisa do Ciro Nogueira, o Rueda com aquele monte de avião, né, que são os caras do Centrão aí. Aí vem o Tarcísio de Freitas, e quando estava naquela época, lá naquelas confusões para lá, em algum momento ele chegou a dar declarações ali, defendendo empresários, tudo fintechs, etc. Chegou a dizer que era classificar como um absurdo, dizer que o setor financeiro tem relação com o PCC, essa coisa toda, né? Passa-se um monte de operação, a gente teve outros desdobramentos da carbono oculta, etc. E aí vem o outro episódio, que é essa coisa do metanol, das bebidas, né? Da contaminação, da falsificação, enfim, de bebidas alcoólicas com o metanol. E aí o que é que faz o Tarcísio? O Tarcísio descarta a relação do PCC com essa coisa toda de bate-pronto antes das investigações. Né? Não tem sentido isso. Por que ele fez isso? Por que ele descartou de bate-pronto? Tá certo, tem a questão política, a queimação, fica vinculando o Estado de São Paulo ao PCC o tempo todo, aquela coisa toda. Tá, não importa. Até as pedras sabem que o centro nervoso do PCC é São Paulo. E eles são muito poderosos, né? Estão entranhados em um monte de coisa, estão no sistema financeiro. Hoje, esses caras tinham até dinheiro legalizado, digamos assim, né? Empresas que são 100% legais para segurar a onda do dinheiro quando eventualmente o esquema criminoso cair pela polícia, né? E o cara descarta assim. Não tem investigação ainda, por que ele descartou? Ele tem informação privilegiada, ele sabe quem está espalhando metanol, né? Se sabe, tem que dizer, né? Então, isso tudo vai na suspeita, né? Aí vem a medida provisória 1303 de 2025. A MP 1303 de 2025, proposta pelo governo Lula, tinha como foco tributar fintechs, bancos digitais e investidores. LCA, RCI, isso aqui é coisa para rico, coisa que rico faz. Tá? Taxa IOF, de dinheiro que vai para fora, etc. Enfim. Ou dinheiro que os caras trazem também, esse tipo de coisa. Né? E o Tarcísio de Freitas, ele atuou diretamente para derrubar a medida na Câmara de Deputados, segundo Sóstenes Cavalcante, que aparentemente abriu o bico sem estar combinado o jogo e depois meteu essa. Né? Disse que lapso de memória, e aí falou outros governadores. Miguel para enganar otário, né? Miguel para enganar otário, né? E nem foi, como a gente ventilou, essa coisa de presidente e tal. Tarcísio não é candidato a presidente. Se for, é mais burro do que vem sendo nos últimos tempos aí. Tá? Então, ele fez isso pela sequência de fatos aqui. No final, eu vou mostrando e depois um raciocínio aqui que eu fiz apresentar para vocês. A gente bate um papo no chat e vamos para a pesquisa da Quest, né? Ele fez para atender os parceiros dele, como a gente costuma dizer aqui em Alagoas, os parceiros dele ligados ao primeiro comando da capital, a esse esquema de dinheiro, enfim. Se ele não tem direto com alguém do PCC, alguém perto dele tem e o ajuda e ele está ali ajeitando. Tá? Eu estou muito convencido dessa coisa aí. Então, foi isso, né? O Tarcísio de Freitas, ele atuou diretamente para derrubar a medida na Câmara de Deputados, que perdeu por 58 votos, tá? Então não foi uma pisa, como fica todo mundo também, as manchetes, né? Também, enfim. Não. E os deputados não votaram mérito, eles votaram para tirar de pauta a MP, né? E aí, em determinado momento, foi feito um acordo, o relator Zaratini modificou o texto do governo, os caras romperam o acordo, aí o governo botou o texto original para votar. Vou contar agora a historinha que eu mostrei na tela aqui. Veja, são só indícios, né? Mas vamos lá. Tarcísio atuou decisivamente para derrubar a MP 1303 de 2025, conhecida como MP da taxação, ou MP do IOF, o nome que você quiser dar, que aumentaria a tributação sobre fintechs de 9% para 15%,
Tarcísio mobilizou parlamentares de partidos do PP, União Brasil e Republicanos. PP, Ciro Nogueira, que já teve aventada aí de esquema de dinheiro de PCC, negócio de sacola. O União Brasil, presidido pelo Antônio Rueda, dos aviões lá de aluguel, enfim, táxi aéreo, que seria do PCC. Aí o Republicanos, enfim, para votar contra a medida que acabou perdendo validade ontem, 8 de outubro. Simultaneamente, né, assim, no tempo histórico, na verdade, simultaneamente no tempo histórico, a Operação Carbono Oculto revelou que o PCC utilizava extensivamente fintechs como bancos paralelos para lavar bilhões de reais. Uma única fintech processou 46 bilhões de reais para o PCC. Veja, se é taxado, se tem que ter registro, se essas fintechs agora seriam, aspas, banco normal, banco regular, esse dinheiro seria registrado. Não tem essa, né? Você não pode deixar um instrumento desse, um banco digital, sem registro de movimentações financeiras, né? Aí a gente tem o caso do metanol. Tarcísio e o Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, negaram categoricamente a DEIC, na verdade, porque estava o cara junto com o Tarcísio ali, né? Mas a fala é do Tarcísio, né? Categoricamente, qualquer evidência ligando o PCC à contaminação de bebidas alcoólicas, atribuindo o problema a fraudadores individuais e destilarias clandestinas. Contudo, entretanto, todavia, a Operação Carbono Oculto descobriu que o PCC desviou mais de 10 milhões de litros de metanol para adulterar combustíveis. Vou repetir. 10 milhões de litros de metanol para adulterar combustíveis. A fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, tá? Assim, evidente, tem falhas, etc., mas andou apertando o cerco aí recentemente em relação à adulteração de combustíveis, até porque estava se colocando mais etanol do que o permitido, né, em muitos postos Brasil afora, a questão dos preços também. Então, o cara vai olhar o preço, o cara já olha tudo, né? E aí o cara apertou o cerco com relação a essa coisa dos postos, o cara vai fazer o que com esse monte de metanol? Não, vai sacar e jogar no terreno baldio do fim da rua, né? O cara não vão fazer isso, né? Aí a Polícia Federal abriu inquérito para investigar justamente essa possível conexão entre o metanol apreendido na Operação Carbono Oculto e a contaminação das bebidas. Tá? O contraste entre a postura do governador, que negou o envolvimento do PCC, atuando contra a regulação das fintechs, e as evidências descobertas recentemente, mais vínculos de pessoas próximas a ele, ou relação, né, ou melhor dizendo, pessoas próximas a ele com relação com o PCC, investigação de envolvimento com o PCC, né, cria, evidentemente, um padrão que a gente pode considerar, assim, no melhor da possibilidade, questionável, né? Questionável, né? E é isso, uma única pessoa que foi investigada ou está sendo, enfim, que tem possível envolvimento com o PCC, doou por dentro, porque tem as doações por fora, tá? Também. E aí todas as campanhas, candidaturas, enfim, a gente conta nos dedos quando isso não acontece. Doou 500 mil reais. Se doou 500 mil por dentro, mas doou 5 milhões, 6 milhões, 10 até, por fora, mole. E isso para uma campanha a governador do estado de São Paulo é troco, né? Movimenta-se muito mais do que isso. Então, a reflexão aqui, a discussão aqui é a seguinte: o Tarcísio, ele, essa atuação para barrar as fintechs, etc., dele, na minha cabeça, tá? Tem a ver com esse histórico recente entre o entorno dele, a Operação Carbono Oculto, PCC. Na minha cabeça, assim, tá muito incrível isso, né? Assim como o vídeo do Pix lá do Nicolas Ferreira para livrar o crime organizado, essa coisa toda. Aí, os últimos meses têm mostrado uma fragilidade política do Tarcísio muito grande, né?
Esse cara não é candidato a presidente. Vai ser trucidado numa eleição presidencial. Trucidado, ele sabe disso. Ele está aqui, e aí saiu que ele chegou a estagiar, dizendo que os caras têm que barrar, porque senão ele não ia ser o anti-Lula, não sei o quê. Véi, ele pode até ter dito isso, mas ele jogou pro Miguel. Dito isso, o governo federal avalia, né, novas medidas para taxar as fintechs. Não vai deixar as fintechs escaparem, né? Tá aqui, ó. Essa matéria do Globo de hoje. Haddad diz que vai apresentar a Lula alternativas à MP rejeitada pelo Congresso e critica a atuação do Tarcísio, evidentemente, enfim. E aí fala assim, cortar emendas parlamentares e tal, 10 bi, né, em emendas, que seria mais ou menos aí 20% do valor das emendas. Tirar pobre do imposto e colocar bancos, betes e bilionários não é tarefa fácil. A isenção histórica de 5 mil comprova isso. Como mencionou Fernando Haddad, no Bom Dia Ministro. Mexer com privilégios é muito difícil, porque há lobby dos grupos de interesse. Vai para cima, ministro. O debate sobre as offshores em paraíso fiscal, o debate sobre os fundos familiares fechados que não pagavam imposto, tudo que mexe com privilégio é muito difícil mexer, porque os lobbies vêm para Brasília, não saem ali dos gabinetes, ocupam a esplanada, tudo para garantir que os seus privilégios sejam mantidos.